Gente, vamos ver. Raja faz forte exposed sobre Yuri 22, completo. Fala, rapaziada, vamos falar então sobre esse desabafo que aconteceu entre o Yuri e a Raja. Cara, ela é muito linda. A Raja aqui, cara, falou praticamente a live inteira, a gente traz o Ela é realmente bem bonita. corte completo. Detalhe pra você, tá? Não vou conseguir trazer o vídeo principal porque já tá tarde e eu tive problemas com internet. Então consegui trazer esse vídeo, fica com eles. Claro, né? Se você curtiu esse conteúdo, aquele likezão fortalece demais o meu trabalho. Ah, claro. Meio que falei assim um pouco por cima em um perfil privado meu e acabou vazando, né? E... Então, ela me lembra alguém. Talvez seja a Jade Picon, talvez? Esperava que isso fosse acontecer, mas enfim. Tá, vamos lá. Como vocês imaginam, como devem saber, né? Eu tinha viajado e eu voltei pra casa. Eu não fiquei muito tempo assim fora e eu não tinha dito o lugar que eu ia, de praxe. Mas eu tinha ido pros Estados Unidos e eu tinha ido acompanhada, né? Acredito que a maioria já sabia, imaginava, enfim, sei lá. E aí eu fiquei pouquíssimo tempo e voltei pra casa. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês o que aconteceu. E eu não vou tentar não ler o chat. Então, assim, ignorem se eu me perder um pouco nas coisas que eu vou dizer. Porque eu tô bastante nervosa falando disso, na verdade. Então, enfim. Eu vou começar de um começo. Todo mundo sabe que eu namorava com o Yuri. As pessoas veem as coisas, né, e tudo mais. Ai, gente, eu tô meio desnorteada. Tadinha, ela tava nervosa. De falar sobre isso. Então, me desculpe se eu falar. Cara, é que essa música de fundo... Tipo assim, essa música de fundo tá... Parece que eu estou vendo um filme, sabe? Essa música de fundo, assim... Tô num filme, tô num edit do TikTok. Então, parece que eu tô no meio edit do TikTok, tá ligado? Que é isso? Um filme de suspense. O que vai acontecer? Devagar. Mas enfim, eu namorava com o Yuri. Quando eu conheci ele não era grande como ele é hoje em dia. Ele era menor. Tadinha. Mas, enfim, eu gostava muito dele. Não é esse o ponto. Mas eu conheci ele como uma pessoa diferente do que ele é hoje em dia. Então, às vezes... Até rebatendo um pouco do que eu recebo, das pessoas que me taxam como algo que eu não sou e que elas não sabem exatamente a cronologia das coisas, até pra explicar pra essas pessoas que quando eu conheci ele tinha outra vida, não é a de hoje em dia. Eu ganhava muito mais do que ele. Mano, isso aí é... Opa, Adamilson, obrigado! Valeu, Adamilson, tamo junto, obrigado pelo sub. Cara, as pessoas da internet hoje em dia têm um problema muito grande, que é o seguinte, é achar que sabem da verdade absoluta por ver um clipe de 2 minutos, um vídeo de 10 minutos, sendo que, tipo assim, os caras já ficam no perfil dela falando que ela tava com o Yuri só por causa do dinheiro dele, por causa da fama dele, que blá, 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 sendo que é o que ela tá falando, ela namorava o Yuri antes da fama dele, né, porque ela ganhava mais que ele. Tipo assim, sabe, as pessoas da internet... tiram do nada uma opinião, que eu não sei de onde que elas tiram essa opinião, e saem propagando como se fosse verdade. Absoluta, cara. Tipo assim, o pessoal é maluco, mano. Pelo menos assim, umas 5 vezes mais. E esse não é um detalhe relevante nem nada, mas eu só queria frisar para as pessoas entenderem que essa nunca foi uma questão pra mim. A gente começou a namorar e eu gostava muito, muito, muito dele. Ele também, acredito que gostava muito, muito, muito de mim. Pelo menos era a maneira que eu me sentia, né? Era muito legal, era muito divertido, eu gostava demais, ele era muito engraçado. Ele é engraçado ainda, ele não morreu, mas... Não morreu. O tempo foi passando, né? E aí a gente começou a morar junto. E tem uma coisa que eu dizia antigamente, que ela não era totalmente verdade. Que era que a gente tinha terminado por conta de distância. Isso não é 100% verdade. E eu vou explicar pra vocês o motivo da gente ter terminado na primeira vez. Não sei, eu fiquei em uma situação, naquela época, não tô colocando a culpa nele, a culpa foi minha, mas que eu não... Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito tímida, então eu tinha muita dificuldade de fazer o meu conteúdo, assim, sabe, de produzir, porque eu sempre fui muito tímida. Até hoje, na verdade, eu tenho um pouco de vergonha de postar no meu próprio Instagram, mas eu tinha saído da GH, onde as pessoas me ajudavam ali a fazer as gravações e tudo mais, e eu tinha ido morar com ele
porque a GH do fluxo tinha acabado. Então eu fiquei muito perdida nessa parte. E aí eu, assim, fiquei completamente perdida. Eu ficava muito triste porque eu não conseguia postar nada, eu não sabia o que postar. Enfim, gente, quando dizem que... quando no Brucer ou dizem que eles literalmente pegaram uma pessoa que não entendia nada de criação de conteúdo, é real, eu não entendia nada. Então, assim, nessa época, foi uma época muito triste pra mim. E aí eu deixei de ganhar aquele monte de dinheiro que eu ganhava, né, que eu tinha mencionado pra vocês. E, não sei, eu centralizei muito da minha vida em... Ó vocês, mano. Será que vai ser fácil pro Bet22, pro Cassino 22, pro Treta 22? Ah, mano, vocês não levam nada a sério, cara. em um relacionamento, né, um relacionamento com o Yuri. Pro Viciado 22, paia. E aí, o que acontece? Ele fazia muita live e eu... Porra, falido 22, queria eu tá falido igual ele. Porra, falido ganhando 8 milhões por mês? Queria eu. E aí, o que acontece? Ele fazia muita live. Vocês viram a resposta dele? Ele tá numa Lamborghini. Não sei se tá aqui. Se tiver, eu coloco. Eu vou colocar a resposta dele depois. É ele numa fucking Lamborghini. Falando, galera, tá tudo certo. Tô aqui nos States, curtindo a vida que segue, sucesso pra Raja, e é isso. E aí, o que acontece? Lamborghini 22. Ele fazia muita live e ele vai lembrar disso, eu sempre ajudei ele em tudo. Eu acabava, como eu morava com ele, né, e eu não pagava aluguel, e ele também não, porque era uma casa alugada pela Los Grandes, se eu não me engano. Nada. É que eu vi o vídeo inteiro, tá? Eu acho que ela cortou muito. Fiquei ali com as tarefas domésticas, assim, da casa, né? Então, eu tentava cuidar de tudo pra ajudar ele também e me ajudar, né? Porque eu não gosto de viver numa zona. Mas eu sou uma pessoa bastante organizada, então eu ajudava ele com as coisas da casa. Eu fazia comida pra ele, enfim, limpava a casa e tal. E, assim, esse tipo de serviço, ele não é normalmente muito valorizado, né? Não sei se vocês já perceberam isso, se vocês vivenciam isso, mas normalmente não é muito valorizado, assim. Quantas vezes você agradeceu a sua mãe por ela fazer alguma coisa por você, por ela fazer acaba que isso? você depois normaliza, né? E para de ver que aquilo é um favor que a pessoa tá te fazendo e passa a ver como obrigação que a pessoa te faça aquilo, né? Essas tarefas domésticas. Isso que não é uma obrigação, é um favor, né? Você não tá pagando a pessoa pra aquilo. Um almoço pra você. São raras as vezes que a gente faz isso, até eu às vezes esqueço de fazer. Não, você não faz nada pra mim, mãe. Você nunca cozinhou um ovo. Mãe, você nunca cozinhou um ovo pra mim, mãe. Um miojo. E o miojo que você fez pra mim tava horrível. Você fez uma vez na vida um miojo pra mim que tava horroroso. Você conseguiu errar o miojo, mãe. Mais um cancelamento. Mais um cancelamento. Agora é só esperar amanhã às 3 da tarde no Twitter. No YouTube. Streamers ingratos. É muito fácil. Será que vai ser fácil para os streamers ingratos? A vida fácil dos streamers. Sua mãe por ela fazer alguma coisa por você, por ela fazer um almoço pra você. São raras as vezes que a gente faz isso, até eu às vezes esqueço. Cara, a minha mãe nunca fez um almoço pra mim na vida, nunca, na vida. Eu nunca tive um almoço feito pela minha mãe. Na vida. Nunca. Nunca na minha vida tive um almoço feito pela minha mãe. Juro. Ela um dia tentou fazer um miojo, ficou horrível. E nunca mais. Isso eu tinha 4 anos de idade. Mãe por ela fazer alguma coisa por você, por ela fazer um almoço pra você. São raras as vezes que a gente faz isso, até eu às vezes esqueço de fazer isso. Mas é chato, sabe? É chato. Cara, olha a minha mãe, mano. Olha a minha mãe como ela é lacradora, né? Ela colocou a mensagem no caps lock, né? Paty Baldes destacou a mensagem. Ela pagou pra destacar a mensagem. Olha como é que ela é. Ela pagou pra destacar a mensagem. Boa noite, Fedora. Vocês estão vendo como é que ela é, né? Quantas vezes você agradeceu a sua mãe por ela fazer alguma coisa por você, por ela fazer um almoço pra você? São raras as vezes que a gente faz isso, até eu às vezes esqueço de fazer isso. Mas é chato, sabe? É chato.
Mas eu fazia isso porque eu gostava muito dele e, enfim. Na época que essas coisas aconteceram, ele tava começando a fazer live de cassino. E aí ele fazia por muito tempo, porque eu acho, não tenho 100% de certeza, que quanto mais tempo, mais horas ele fizesse, ele ganhava proporcional a essas horas. Então, ele ficava todo o tempo dele, que ele tava acordado, em live, todo o tempo. Eu não fazia nada com ele mais. Tipo, e ele tinha trocado o dia dele pela noite, então quando eu tava acordada, ele tava dormindo. E quando ele tava dormindo, eu tava acordada. Então, ele trocou o dia pela noite, porque eu acho que pra ele ter mais público naquela época, a galera ficava... Eu acho que era pandemia, né, mano? E pandemia acabou que tava todo mundo fazendo live de madrugada, né? Que tava todo mundo em casa e tal, separa isso. Mais online na live dele na parte da noite, porque as outras pessoas tinham fechado a live antes, enfim, não sei. E aí ele fazia a live por muito tempo, e eu comecei a me sentir um pouco de lado. E nisso, a convivência foi ficando um pouco difícil. Eu acho que ele era mais imaturo, então eu também era mais imatura. Muitas coisas aconteceram, não era muito, assim, saudável, digamos. E eu comecei a me sentir bem sozinha, bem de lado, assim. Tadinha. Eu nem conversava mais com ele direito. Isso a gente morando na mesma casa e eu, tipo, tentando ajudar ele e tudo mais. O estopim, assim, pra mim, que fez eu voltar pra minha casa, foi porque eu tinha dito uma vez pra ele me ajudar com uma coisa de tarefa doméstica, assim, e ele não me ajudou. Não, com dó dela, mano, dá pra ver que ela gosta muito dele, tá ligado? Tipo, ela fala com muita mágoa. E era, tipo, sei lá, pra levar o lixo, ele não levou, e aí encheu de bicho, e era a única coisa que eu tinha pedido pra ele fazer, eu não tinha pedido mais nada, era literalmente a única coisa, sendo que eu fazia muita coisa, e eu tentava ajudar ele, assim, com tudo e tal. E nesse dia eu vi que eu não tava recebendo ali muito carinho, né? Que a maior parte do tempo dele tava dedicada pra outra coisa. E aí, nesses horários que ele dormia, porque ele dormia durante o dia, eu pegava as minhas coisas, colocava dentro de, tipo, uma caixa, embalava tudo, enquanto ele tava dormindo, e levava pro correio. Aí eu fiz isso durante uns 3 dias, até eu terminar tudo. E aí eu conversei com ele E isso ele não tinha nem percebido, gente. Mano, isso aqui, ele não percebeu que ela tava embalando as coisas. É doideira? A gente realmente não estava conectado com nada naquela época. Com nada. Era muito sobre morar na mesma casa e não ter nenhum tipo de... Ô, louco. De convívio de nada, de carinho de nada. Então, durante esses dias, quando ele dormia, eu guardava as minhas coisas e levava no correio. Eu fiz isso, acho que uns 3 dias eu terminei as coisas da minha casa, né? Isso eu digo, sei lá, meu PC, minhas roupas, Tadinha. Assim, que eu tinha que tirar de lá, né? Porque eu queria sair de lá. O término da Raja e Yuri 22. Tinha conversado com a minha mãe tinha me entendido. E graças a Deus eu tenho, até hoje, uma casa pra eu voltar, caso alguma coisa de ruim aconteça. Então, é porque a questão é que é o que ela falou, tá? Ela começou a namorar com ele não era famoso. Ele não era, ele não ganhava o dinheiro que ele ganhava. Então, assim, não é que ela foi namorar com ele porque ele ganhava 8 milhões por mês. Ela começou a namorar com ele antes, como ela disse, ela ganhava mais que ele. Então não tem nada a ver com dinheiro. Porque ficava acusando ela que ela tava com ele só pelo dinheiro. Não é. Entendeu? Agora, tudo bem. Agora ele ganha 8 milhões por mês, tá super rico, não sei o quê. Mas ela fala que ela gostava dele antes disso. Ela namorava com ele antes disso. Antes dele virar o Yuri 22 que ele é hoje, entendeu? Então a minha mãe tinha me dito pra voltar pra casa que ela ia cuidar de mim e ia dar tudo certo. E aí eu cheguei, conversei com ele, falei que a gente não conversava mais direito, não ia dar, não tinha como sustentar um relacionamento dessa maneira, e eu precisava voltar pra casa da minha família porque eu tava me sentindo muito mal. Eu já não tava conseguindo trabalhar direito, como eu tinha dito pra vocês. E eu não sei, eu tava meio depressiva, assim. Então eu comprei uma passagem e voltei pra minha casa. Essa foi a época que ele começou a ganhar muito dinheiro. Então, pra quem diz que eu comecei a namorar com ele por conta de dinheiro, na verdade eu ganhava muito mais que ele, muito mais quando eu comecei a namorar com ele. Eu fui embora porque não existia mais carinho no momento em que ele começou a ganhar mais dinheiro. E aí eu passei um bom tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, gente, eu sou muito ruim de lembrar as coisas, muito ruim mesmo. Eu não lembro quanto tempo foi que eu fiquei na casa dos meus pais, né? E os meus pais me acolheram. E foi muito bom ter ficado aquele tempo na casa dos meus pais. Tadinha. Porque eu via os filhos das minhas primas, que eu amo muito, que são crianças, né? E eu tava sempre com a minha mãe, e a minha mãe tava sempre me ajudando. Foi quando também eu comecei a frequentar mais a academia. Então eu consegui, assim... que dá pra ver que ela fala com muita mágoa. Isso que eu falei, eu acho que
Eu acho que ela merecia um pronunciamento dele melhor, entendeu? Porque assim, depois eu fui ver, vou mostrar pra vocês o pronunciamento dele, eu acho que ela deve ter ficado muito chateada com a forma que ele se pronunciou. Porque parecia que ele não deu importância. Ela fez uma live de 1 hora explicando a situação, e ele fez um story de 10 segundos. Então, assim, eu acho que ela deve ter ficado muito magoada, porque ela fez uma live se explicando, e ele fez um story falando, não, gente, vida que segue, e o story seguinte ele tava já postando uma foto rindo, entendeu? Então eu acho que ela deve ter ficado muito magoada. Consegui seguir em frente e nessa época que eu fui levando as coisas foram melhorando, eu voltei. Caruzinha Lindinha mandou R$5. Oi. Caruzinha Lindinha, fofinha, canceladinha. Como está? Ai, meu Deus. Tô bem, Tá você, bem, mano? Tô bem, tô Espero bem. que esteja. Eu tô, mano. Me segue, Link. Obrigado. Já vejo já, viu? Tamo junto. Um beijo pra você no seu coração. Segui em frente e nessa época que eu fui levando as coisas foram melhorando, eu voltei a fazer live. Eu senti que eu tinha, sim, um propósito ainda, então eu voltei a fazer live. Eu fazia muita live jogando ranqueada. Quem me acompanhava naquela época vai lembrar, eu fazia muita live. Mudinho que torou a rosquinha do Niklaus Eita. mandou R$5. Eita! Dá. Verdade isso, Niklaus. Dá. Dá. É verdade isso, Niklaus. Ainda, então eu voltei a fazer live. Eu fazia muita live jogando ranqueada. Quem me acompanhava naquela época vai lembrar, eu fazia muita live jogando ranqueada. Eu sempre jogava bastante com o Nobru, jogava com as meninas e enfim. E aí, numa dessas, o Nobru tinha me chamado pra participar da CPN, eu morando lá no Paraná. E aí eu voltei a morar em São Paulo pra poder fazer a CPN. Voltei a morar em São Paulo, o Fluxo me ajudou, me trouxe pra cá. E aí eu comecei a fazer a CPN. E aí na CPN eu gostei tanto, assim, sabe? Foi tão legal. E eu voltei a, tipo, me apaixonar por comunicação, essas coisas e tudo mais. E foi mais ou menos nessa época que começou a aparecer os clipes, né? Que o Yuri falava que tinha saudade de mim e tudo mais. E assim, eu fui bastante resistente a dar alguma abertura pra ele, porque eu, mesmo tendo me recuperado, eu tava bastante magoada. Mas eu sempre achei ele um gênio, eu sempre achei ele muito engraçado. E aí, numa dessas, eu já tava morando aqui e ele veio até aqui porque ele queria muito conversar comigo. Só que assim, o Yuri, gente, ele fazia umas coisas de maluco. Ele fazia umas coisas que, assim, se eu falar, vocês não vão acreditar. Eu não tô falando isso com rancor. Nada do que eu estou falando é com rancor. Mas ele fazia umas coisas muito engraçadas. Ele foi pro Paraná. Ele e um amigo dele. Ele ficou na minha casa no Paraná, com meu pai e com a minha mãe. Stalker 22. Ele me mandava um monte de coisa o tempo inteiro. Ele tinha uma coisa que ele fez uma vez que eu achei muito engraçado. Ele sabia que eu gostava de maquiagem. Uma vez ele parou na frente de uma Sephora, ele tirou uma foto e postou nos status. Porque eu sempre, tipo, tive ali o número dele, sabe? A gente não tinha terminado, obrigado. Stalker 22. Eu achei isso muito engraçado, porque tava na cara que aquilo era pra chamar a minha atenção, né? E eu não conversava com ele, assim. Aí outra coisa que ele fez também, ele não morava em São Paulo, ele morava em outro lugar. Ele alugou um apartamento no prédio que eu moro. Ele alugou um Airbnb no prédio que eu moro atualmente. E aí ele sabia que eu postava na academia de madrugada. Até hoje eu vou Totalmente you mentality. na academia de madrugada, porque é o momento que não tem muita gente na academia. E como eu já falei pra vocês, eu sou super tímida. E ele decorou que eu ia pra academia nesse horário. E ia lá, e daí ele tirou uma foto. Só que eu me assustei, porque eu não sabia como que ele tinha descoberto o meu endereço. E eu achava que era o meu pai que tinha dito, a minha mãe, alguém. E não era. Ele descobriu, sei lá, eu acho que ele via no fundo dos meus stories. Isso não conversando comigo, tá? No fundo dos meus stories, o padrão, mais ou menos. E eu falava, às vezes, na live, que eu morava perto de sair de comer. O cara é o Yu, mano. É o cara do Yu. Tal. Nem deve ser muito seguro eu falar isso, mas enfim, gente, eu não pretendo ficar aqui, tá? E alugou um apartamento aqui. Eu não vi ele nenhum dos dias que ele ficou aqui, mas quando eu descobri que ele tava aqui, eu fiquei brava, porque eu queria que ele seguisse a vida dele, sabe? Porque eu sabia que se em algum momento eu chegasse a seguir a minha vida, assim, conhecesse outra pessoa, isso, gente, isso já tinha muito tempo que a gente tinha terminado, tá? Eu sabia que ia magoar ele, então eu não queria que ele ficasse magoado, então eu não dava muita esperança, não conversava muito, porque eu sabia que isso ia alimentar nele um sentimento, né? E se alimentasse, eu seria responsável por isso. Então, gente, calma, deixa eu lembrar um pouco das coisas. Passou-se um tempo, e aí eu finalmente aceitei conversar com ele. Ele veio até a minha casa, e aí eu conversei com ele, acho que foi no dia que vazou uma foto dele aqui nesse trocinho aqui, de madeira. E aí
Ele veio aqui e conversou comigo, e eu lembro que ele estava sentado nessa escada aqui. Se ele chegar a ver isso por algum motivo, ele vai saber que ele estava sentado nessa escada. Tadinha. E ele tinha me dito que ele tinha ficado muito mal com o término, com a situação. Essa música tá parecendo linha direta. Se ninguém atirar e ninguém no final vai ficar decepcionado. Calma, não é Rio de Janeiro. Isso aqui não é Rio de Janeiro. Tá na história errada, tá no plot errado. Calma aí. E ele tinha perdido todo o dinheiro dele apostando. Aqui, que ele perdeu... Então, ele perdeu todo o dinheiro. Gente, olha que loucura. Ele perdeu todo o dinheiro. Sendo que ele já tava com muito dinheiro, que ele perdeu todo o dinheiro. Como que perde todo o dinheiro assim, mano? Apostando. Mano, como que perde? E tinha perdido todo o dinheiro dele apostando. Todo o dinheiro da época que ele me ignorou e me deixou de lado quando a gente morava junto, que ele tinha feito naquela época. Ele tinha perdido tudo. Tava ganhando de novo, né? Porque ele começou a crescer muito, muito. Eu lembro que os clipes dele começaram a viralizar bastante. E eu também tava viralizando bastante, fazendo a CPN, né? E, enfim, eu fiquei meio pensativa, assim, né? Porque como que uma coisa que você se esforçou tanto, assim, pra você ter, a ponto de você ter me deixado de lado, você também jogou tudo pro alto como se não fosse nada, sabe? Loucura. Mas, enfim. Aí, desde esse dia, a gente conversava de vez em quando, se via de vez em quando, assim, mas nada sério, nada muito sério. E aí, a gente começou a se encontrar e se ver mais como um casal de novo. Mas desde aquele tempo, eu não sei quanto tempo faz, gente. Eu acho que vocês devem saber muito mais do que eu, porque vocês conseguem acompanhar mais ou menos a ordem cronológica das coisas pelo que vazava. Tipo, a foto dele aqui, às vezes quando vazava eu não sei. ele juntos, eu juro, eu não lembro o ano que a gente voltou a se conversar. Mas daquele ano até hoje, ele não me pediu em namoro. Então, assim, eu sou meio confusa pra dizer o que era isso, né? Não me parecia muito um namoro. Porque, de fato, também não era. Mas, enfim, a gente se via muito e aí, escondido. Eu comecei a me incomodar porque, às vezes, quando a gente saía junto, as pessoas, elas, tipo, propositalmente queriam tirar fotos nossas pra postar na internet. E, ok, isso faz parte da internet, né? Se você trabalha com isso, você precisa aprender a lidar com isso. Mas se eu puder não querer aparecer, tipo, eu também tenho a opção de evitar sair pros lugares e tal. Então, a gente já não saía mais tanto, isso de uns tempos pra cá. E aí eu percebi também, ao longo disso, que a vida dele mudou bastante. Isso de, sei lá, 1 ano pra cá, assim. De uma maneira que eu não sei se eu consigo visualizar muito espaço pra mim nisso. Porque que paia. Ele tem muitos amigos, ele sempre tá com a casa cheia de pessoas. E eu, em compensação, naturalmente não me dou muito bem com elas. E não sei se é o tipo de coisa que eu quero, assim, pra minha vida, sabe? É muito difícil explicar isso pra vocês. Eu tô tentando me desdobrar muito, tipo, muito mesmo, porque eu evito ao máximo falar sobre isso. Eu evito ao máximo expor essa parte. Tanto que quando as pessoas me conhecem, elas sempre falam: nossa, eu não imaginava que você era dessa maneira, porque eu tenho uma casca muito grande pra internet, assim, no geral. Eu sinto que eu sou muito traumatizada. Muito, muito, muito traumatizada. Eu tenho medo de tudo, assim. Ele dorme e ele, tipo, tá dormindo, ele acorda com espasmos, assim, de pegar no telefone e ver, e procurar e tal. E eu fico assustada. E eu sempre tentei conversar muito com ele sobre isso. É loucura. Nada que eu falasse ia adiantar. Porque ele começou a ficar irritado comigo por falar isso. Então, o vício em aposta é um vício, como a gente falou ontem, é um vício como qualquer outro, né, gente? Tipo assim, a pessoa não percebe que tá viciada e a vida fica pautada nisso, né? Então, o vício em aposta é muito complicado. Você perde todo o dinheiro. Como ele perdeu todo o dinheiro dele, e pelo que ela fala aqui, que ele ficava o dia inteiro no celular apostando, né? Então, assim, ele começou... Sempre que eu tentava conversar com ele, ele nunca queria conversar comigo. E, gente, pra quem tem um relacionamento, sabe que relacionamento só funciona na base do diálogo. Se você faz algo pra mim que eu não gosto, eu vou querer conversar com você e te explicar: olha, eu acho que a gente não deveria fazer desse jeito, a gente pode fazer de outra maneira.
Mas não existia esse tipo de diálogo, porque ele sabia que se eu começasse a falar, eu ia dizer coisas que ele não ia gostar. E ia acabar em uma briga generalizada, então ele evitava ao máximo falar comigo. E, gente, é muito, muito ruim a sensação de você tentar ajudar uma pessoa e você não conseguir. Porque você se sente mal pela pessoa estar passando por aquilo e se sente insuficiente de não poder ajudar. Porque, enfim, a minha intenção sempre foi tentar ajudar ele, sabe? Essa música tá tirando meu foco também. Mano, pior que essa música tá tirando meu foco. Então é por isso. Tem gente que comenta nas minhas coisas, tipo, e tá usufruindo do dinheiro de cassino ou algo do tipo. Gente, tudo que eu tenho, tudo, absolutamente tudo, é meu. Nada foi dado de ninguém. Eu nunca aceitei um presente do Yuri. Porque, para além do fato de eu sentir que ele é muito explorado pelas pessoas que ele convive, eu tinha medo de aceitar uma coisa e tipo, alguma coisa assim, não precisa gastar dinheiro com essa coisa. Mano, sabe o que é? Porque eu acho que ela não falou isso, pelo que me contaram. Já enchiam muito o saco dela nas redes sociais dela, falando que ela tava com o Yuri só pelo dinheiro, que o Yuri dava tudo pra ela e tal, entendeu? Então eu acho que ela tava traumatizada em relação a isso, porque pelo que eu entendi, os comentários que ela recebia, as DMs que ela recebiam, só chamando ela de interesseira, xingando ela, falando que tava com ela pelo dinheiro, que tudo que ela tinha era dele, pelo que eu entendi. Era isso, então por isso que ela falava que não queria aceitar nem expor o relacionamento, né? Pelo que eu entendi, foi isso. Fútil comigo. Porque, igual eu disse pra você, gente, ele já perdeu todo o dinheiro dele uma vez. Então eu sempre tive muito medo disso. E ele é uma pessoa que é muito explorada pelos outros. Muito, 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 muito. Eu sempre falo que é muito melhor você ser amigo. Então, ele já tinha perdido tudo. Só que a questão é que depois ele conseguiu, né? A live dele cresceu, ele conseguiu. E até que a gente viu na treta do Dona, que era o Yuri com o Dona, que ele tem um contrato que ele ganha 8 milhões por mês. Fixo, né? Fixo. Só que mesmo com esse contrato, ele ainda, eu acho que é esse valor, não sei, mas é um valor muito alto que ele ganha por mês. Que ele falou lá nessa treta aí. E além disso, ele pegava esse dinheiro e apostava. Então, às vezes ele perdia e às vezes ele ganhava. Quando ele perdia, pelo que ela conta, ele ficava irritado, estressado, né? E ficava o dia inteiro apostando, pelo que ela conta aqui no vídeo. Do Yuri do que você ser o Yuri. Porque você não precisa, fazer muita coisa. O Yuri. Muito, muito. Eu sempre falo que é muito melhor você ser amigo do Yuri do que você ser o Yuri. Porque você não precisa, fazer muita coisa. E você vai usufruir de tudo ali que ele tem. E eu quero ser amigo do Yuri. Que isso? Tudo que eu tenho é meu. Voltando ao que eu tava dizendo, não tem nada que seja dado dele. Não tem nada, nada, nada. Eu não consigo ver na minha casa uma coisa que seja algo dado, comprado pra mim. Porque eu nunca deixei. Eu não queria sentir que eu estava explorando ele, sendo mais uma pessoa pra explorá-lo. Aí talvez uma coisa que entra em questão é uma viagem. A viagem de Turks and Caicos, também foi paga com dinheiro de cassino. E, sinceramente, dá dó dela. Quiserem interpretar dessa maneira, ok, assim. E aí foi chegando perto do Dia dos Namorados. Para. E eu tinha... Se você olha esse vídeo aqui, é que esse vídeo aqui tá muito cortado. Mas se você olha o vídeo dela e fala que ela tá pagando de vítima, você não entende o mínimo de interpretação, cara. Tipo assim, pelo contrário, ela a todo momento fala bem do Yuri. Ela só está expondo o lado dela porque ela terminou. Tipo assim, é que esse vídeo aqui tá muito cortado. Não tá bem resumido, tá ligado? Esse vídeo tá muito cortado. Eu mesma não ia estar entendendo nada se eu já não tivesse visto o vídeo original, tá ligado? Comentado com ele que eu queria fazer alguma coisa de Dia dos Namorados com ele. E aí ele me sugeriu... Que engajamento? Ela mesmo diz no vídeo, no final, que ela não quer engajamento, ela não quer o público do Yuri. Ela falou, não quero. Ela falou, mais me prejudica do que me ajuda. Ela falou que ela não quer. Tipo assim, vocês têm que ver o vídeo original, isso que eu tô falando, cara. As pessoas, elas saem tirando opiniões precipitadas sem ir ver o vídeo inteiro, entendeu? Você tem que ver o vídeo inteiro, analisar os dois lados pra dar uma opinião. Mas as pessoas vêm vendo corte no Twitter, no YouTube, e já acham que sabe de tudo, entendeu? Mas não é. Ela, no final do vídeo, ela fala, eu não quero o público do Yuri. Eu não estou fazendo isso pra ganhar público. Tô me explicando só, entendeu? Então, assim, pra você ter uma opinião pública, você ficar expondo, dando hate nas pessoas, você tem que ver os dois lados de tudo, né? Não pode só ver cortes.
Ela mesmo fala que o público do Yuri mais atrapalhava ela do que ajudava, porque ficavam comentando piadas pesadas. E que ela tinha que apagar os comentários. Ela fala isso no vídeo. Fazer um jantar, ele, um amigo dele e a namorada de outro amigo dele. E, assim, eu fiquei muito chateada, porque, cara, que tipo de relacionamento é esse que você não consegue tirar um dia da sua agenda? Um dia, eu não falava... Gente, eu não fico muito tempo, assim, com o Yuri, sabe? Um dia da sua vida pra poder ficar comigo. Tipo, você não consegue tirar um dia. E aí... ele comentou isso, eu, tipo, falei, cara, que ideia de retardado, mano. Não, eu não quero, sabe? Ainda mais porque eu não conheço essas duas pessoas. Eu não conheço elas, não sou próxima delas. Tipo, não teria nem tipo assim, no dia dos namorados, ele não queria fazer nada. Porque, cara, eu acho que esse vídeo cortou muito. Mas, basicamente, no vídeo original, ela fala que quando eles voltaram, eles não conseguiam fazer nada juntos. Entendeu? Ela chamava ele pra fazer as coisas juntos. E ele não podia, que ele tava em live, que ele tava com os amigos, não sei o quê. Então, basicamente, eles se viam uma vez na semana. E no quarto dele, porque ele morava com um monte de gente, acho que tinha um monte de gente na casa, então ela ficava só no quarto dele pra não aparecer. E aí, no dia dos namorados, ela pediu pra fazer alguma coisa com ele, entendeu? E aí, ele falou que não ia fazer sozinho com ela e que ia chamar mais 2 amigos, né? Um casal de amigos. É isso acontecer, eu acho, né? Combinei com ele dele acordar às 5 horas da tarde, porque daí era um horário bom pra ele conseguir se arrumar, e caso a gente fosse pra algum lugar, eu também conseguiria me arrumar, né, com tempo de, tipo, antecedência. Tipo assim, no caso ele acordaria às 5, a gente ia decidir, e ainda teria tempo pra se arrumar e tudo mais. Aí deu 5 horas, eu vi que ele não tinha acordado, eu tentei ligar pra ele, mas ele não tava atendendo, e aí eu falei, bom, ele deve estar dormindo, porque ele foi dormir tarde, né, então deixa. Só que também tinha ficado meio brava, porque era um combinado que a gente tinha feito. E aí... ele acordou, eu liguei pra ele 8 horas, e como eu vi que ele não tava querendo fazer nada comigo, eu sugeri de fazer algo com esse amigo dele. Eu, o amigo dele, a namorada do amigo dele e ele. Pedi comida em casa que fosse, sabe? E ele disse que ia conversar com esse amigo, né? E acho que ele nem deve ter conversado com o amigo, enfim. Eu sei que ele me acordou muito tempo depois, dizendo que ele tava bravo. E, de novo, eu acho que era alguma coisa por causa de aposta. E eu comecei... Não. Não foi que do nada fez esse vídeo. Gente, olha como é que as pessoas são, né? Mano, não foi do nada que ela fez esse vídeo. Gente, vocês têm que, antes de ficar dando hate e tirando conclusões, vocês têm que ver tudo. Ela voltou dos Estados Unidos no dia anterior, porque terminou com ele o namoro de não sei quantos anos, e por isso que ela fez esse vídeo. No dia anterior, ela estava nos Estados Unidos com ele. Gente, não foi do nada que ela fez. Eu meio que jogar umas indiretas, falando tipo, poxa, o dia poderia ter sido muito legal. Tipo, você tá triste, ok, eu também tô meio triste, né? O dia poderia ter sido mais interessante se a gente tivesse feito alguma coisa, pra gente poder ficar junto e tudo mais. E ele ficou muito estressado comigo quando eu falei isso. Me xingou, né? E meio que disse, olha, se tal coisa não acontecer, a gente não vai viajar pra Copa, blá blá blá. Só que assim, gente, essa viagem pra Copa, eu estava indo muito mais pra poder passar tempo com ele do que qualquer outra coisa. É óbvio que uma viagem pra Copa é legal, né? Ver os jogos e tudo mais, acho que todo mundo quer ver isso. É super divertido, é uma experiência única. Em 4 anos e num lugar que é tipo Estados Unidos, que é super legal, eu adoro. Mas assim, eu tava indo muito mais pra poder passar Era melhor ter visto o vídeo do canal dela no 2.0. tempo com ele, porque, como eu tinha dito pra vocês, eu quase não via ele direito. Ele preferia ficar com os amigos dele, na casa, com os amigos dele, do que estar comigo. E ele não me respondia, ele não me mandava mensagem, ele não me procurava, ele não tinha nada. Então, eu, tipo, aceitei, né? Só que nesse dia, no dia dos namorados, que ele me xingou, eu fiquei muito magoada. Eu só desliguei o telefone, só que como eu já tô meio que acostumada, assim, calejada desse tipo de coisa acontecer, com esse tipo de coisa acontecendo, eu só desliguei o telefone e fui pra academia. Então foi aí que a gente basicamente não fez nada, né, no dia dos namorados, que deveria ser um dia legal pra gente. Ele não me pediu desculpa, não tinha me pedido desculpa porque cortou do aniversário dele também, né? Que eu achei uma parte importante que ela falou no vídeo. Que ela fala que queria fazer algo no aniversário, porque ela tava chateada que ela tinha descoberto um cisto, não sei o que podia ser câncer, fez a biópsia e tal, não sei o que. E aí ela queria fazer algo com ele, acabou que ele saiu pro cassino, não atendeu ela e tal, e ela descobriu que ele tava no cassino. Então essa parte foi importante também, que ela queria fazer algo com ele, e ele ficou no cassino o dia inteiro, sendo que ela tava chateada, porque ela ia fazer a biópsia pra ver se era câncer ou não. Pra ser um dia legal e não foi nada, nada aconteceu. Foi um dia como se não fosse porra nenhuma. E
Ele não me pediu desculpa, só que a gente já tinha conversado sobre a viagem da Copa e eu sabia que ela ia acontecer, então eu só fiquei quieta no meu canto esperando que em algum momento ele fosse me mandar mensagem e falar, olha, me desculpa por ter te tratado dessa maneira, só que a única coisa que ele me mandou foi tipo, oi, eu tava muito chateado esses últimos dias porque as pessoas só sabem pedir coisas pra mim e ninguém quer me ajudar e tal, sendo que eu sempre falei isso pro Yuri, eu sempre alertei que isso acontecia e eu percebia o quão sugado ele era pelos outros, até porque quando eu morava com ele, que eu morava num apartamento com ele, bem pequenininho lá em Barueri, nenhuma pessoa falava com ele. Nenhuma, salvo exceções, claro. Existem alguns amigos que são verdadeiros. É porque a minha questão é que se... dá pra ver claramente que ela gosta muito dele e ela tava tentando muito mais que ele manter um relacionamento. Apesar de ele não ter assumido nada publicamente, dá pra ver que ela queria, que ela gostava muito dele e queria. E então ela tentava, chamava ele, convidava ele pra fazer passeios e tal, ele não aceitava, né? Aí tá bom. Aí a questão é que, pelo que dá a entender, né, claro, não conheço nenhum dos dois, nem acompanho eles, tá? Mas pelo que dá a entender do relato dela, é que ele meio que tava empurrando isso com a barriga. E aí meio que me parece que estava alimentando nela uma esperança de um possível namoro, relacionamento mais sério, etc, entendeu? Sendo que se ele não quisesse mais, ele tinha que ter terminado. Porque dá pra ver claramente que ela tá mal, que ela tava gostando muito dele. Então, assim, se ele não queria mais, ele tinha que ter terminado, entendeu? Algo mais sério, no caso, porque claramente ela queria algo mais sério. E ele não tava na mesma vibe. Então ele tinha que ter cortado isso, entendeu? No início, não tinha nem que ter voltado. Quando ele percebeu que ele não tava na mesma vibe, sintonia que ela, pra ter uma coisa mais séria, ele tinha que ter cortado. Porque você consegue ver claramente que ela tá mal, porque ela gostava muito dele. Eu super enxergo isso, apesar deles também não gostarem de mim, tipo, o Murilinho e os que são verdadeiros, eu super enxergo isso, apesar deles também não gostarem de mim, tipo, o Murilinho e sei lá mais quem, mas nenhuma pessoa ia até aquele lugar, sabe? Eu não conheço essas pessoas, esses amigos do coração do Yuri, assim, eu não conheço essas pessoas, eu conheço o Yuri há, sei lá, 5 anos. E eu não sei quem são essas pessoas. Elas não estavam com a gente, elas não frequentavam a casa do Yuri naquela época, elas não falavam com ele com a frequência que elas pedem coisas hoje em dia, e enfim. Eu não acho que eu tenha espaço hoje em dia na vida do Yuri, porque eu não gosto de tolerar certas coisas. Então, quando aconteceu esse episódio dele me tratar mal pelo telefone e eu comprei a passagem e voltei, foi só um exemplo de coisa que eu não quero tolerar nunca, sabe? Eu também não quero tolerar o fato dele andar com pessoas que só sugam ele, assim, isso pra mim também é algo que é ruim. É ruim pra ele e passa a ser ruim pra mim, porque eu vejo que atrapalha ele, mas ele não percebe, porque ele é cego. Mano, isso aí é paia, né? Tipo assim, você estar rodeado de pessoas que só estão ali, não porque se importam com você, mas estão ali pelo seu dinheiro, pelo que você tem, né? Isso aí é paia. E aí o fato dele ser viciado e ter toda essa coisa de querer ver tudo e ficar sempre no telefone e caçando coisa pra postar e mais, também não me agrada, isso não combina com o meu estilo de vida, com o que eu quero. E assim, gente, eu nunca pedi nada, nunca pedi nada pro Yuri. Eu, hoje em dia, tenho uma condição muito boa, graças a Deus, eu consigo fazer o que eu quiser. Se eu quiser fazer uma viagem sozinha, eu vou. Se eu quiser fazer uma viagem com uma amiga, eu consigo, graças a Deus. Obrigado, Marcelo. Valeu, Marcelo. Tamo junto, obrigado pelo sub. Hoje em dia, tenho uma condição muito boa, graças a Deus, eu consigo fazer o que eu quiser. Se eu quiser fazer uma viagem sozinha, eu vou. Se eu quiser fazer uma viagem com uma amiga, eu consigo, graças a Deus, pagar pra ela ir comigo, como eu já fiz. Mas, assim, eu nunca pedi nada pra ele. Eu só pedia por um pouco de atenção. E eu não sinto que eu recebi. E isso foi muito sofrido, assim, pra mim. Porque ficar nesse lugar, nessa casa, é definitivamente uma escolha minha. Porque eu tenho a casa dos meus pais pra voltar. Eu sempre vou ter os meus pais. E, gente, o meu quarto na casa dos meus pais, a antiga casa, né? Agora eles estão morando em outro apartamento. Era do tamanho da casa que eu moro hoje em dia. Então eu tinha muito mais conforto, eu tinha companhia, eu tinha meus gatos, eu tinha a minha família, eu tinha minhas amigas, que eu também sinto muita saudade delas. E foi uma escolha minha permanecer aqui pra estar perto. E mesmo assim, eu não tava perto o suficiente. Porque existia essa barreira. Nunca consegui quebrar. Dá pra ver claramente que ela tava... Mano, ela tava tentando muito, cara. Dá dó. Dá pra ver que ela realmente abriu mão de... Como ela diz, ela abriu mão de várias coisas pra tentar esse relacionamento, né? Eu fico... Cara, dá pena, né? Porque ela tentou, né? E dá pra ver que ela fica claramente chateada. Ela gostava muito dele, cara. Dá pra ver que ela gostava muito dele. Ela tentou ao máximo, né? Nunca consegui quebrar. Tipo... Mano, mas esse vídeo cortou tudo. Gente, ele vai... cara, quem tiver mais interessado, não vou colocar que eu já vi meia hora desse vídeo,
vê a live dela, porque esse vídeo cortou vários pontos, até a parte da Copa, que é o... Ele pode dizer, sim, que eu reclamo muito da vida dele hoje em dia, mas é porque não é essa pessoa que eu conheci. Não falou da Copa. Não falou da Copa aqui. Porque, na verdade, esse vídeo... Cara, gente, esse vídeo aqui tá muito cortado. Não é essa pessoa que... Sim, mas a questão é que eles iam viajar. Mas, gente, é o que aconteceu na Copa. Tá ligado? Por isso que ela foi embora, que ela saiu de lá, comprou a passagem e voltou pro Brasil e deixou ele lá. Me apaixonei. É uma pessoa completamente diferente. Que liga muito mais pra dinheiro. Que liga muito mais pra umas amizades com pessoas que ele não conhece, não tem nem um ano. Que só sugam dele, assim, no geral. Liga muito mais pra, tipo, coisas que nunca foram importantes pra mim. E aí, tá bom, então o que aconteceu foi que eles iam viajar pra Copa. Ela já tava chateada pela questão do Dia dos Namorados e pelo aniversário. Que não falou também, mas tinha essa questão. E aí, a questão que eles foram pra Copa, aí ela falou que eles estavam almoçando e ela tava sem celular, sem plano de celular. E aí tava ela e o Yuri mais um amigo. E ficou o Yuri e um amigo em frente, no celular, o almoço inteiro, apostando, vendo um jogo, não sei, algo assim. O almoço inteiro, e não falaram com ela em nenhum momento. Então ela tava sozinha, tipo, ela tava aqui, quieta, sozinha, e tava o Yuri e o amigo apostando, tá? E aí ela falou que ela tava, tipo, meio desconfortável, porque, tipo, ninguém tava falando com ela o dia inteiro. Ela tava sozinha. E aí até a moça da mesa ao lado percebeu, porque ela era uma que fala inglês. Então ela tava meio que traduzindo pro garçom o que eles queriam. Aí a moça da mesa ao lado percebeu e falou assim, ué, eles estão te pagando pra isso? Pra você traduzir? Aí ela falou que ela começou a conversar com a moça, porque eles não estavam conversando com ela. Então o almoço foi ela conversando com a moça da mesa ao lado. E aí depois eles foram passear e não sei o que, aí ele deixou ela no hotel sozinha, pelo que eu entendi, e foi comprar perfume com um amigo. Aí ela ligou pra ele e falou, cara, por que você tá fazendo isso, não sei o quê? Aí ela falou que ele se irritou com ela, se estressou com ela, eles brigaram. Aí nisso ela desligou o telefone, comprou passagem e voltou pro Brasil e fez esse vídeo. Que pelo menos, nem que seja daqui a uns 30 anos, ele entenda que eu não pedi por nada, não fazia questão de nada. Eu só queria Isso, gente. ser amada da maneira que eu imaginei que eu deveria. E queria poder ajudar ele a melhorar. Por mais chata que eu tenha sido, por mais insistente que eu tenha sido, falando que para de fazer isso, não fala com fulano, não faz isso, não faz aquilo. Foi tudo assim, pensando... E é basicamente o vídeo ela falando que ela dava conselhos pra ele, assim, pra ele apostar menos, ou pra ele se afastar de certas pessoas que ela achava que estavam com ele por interesse, e quando ela falava isso, ele se estressava com ela, eles brigavam, entendeu? Em várias vezes ela falou isso no vídeo. Ajudar mesmo. Porque, como eu disse, eu morei com ele. Nenhuma pessoa visitava ele. Nenhuma pessoa falava com ele. E assim, rapaziada, que o Yuri... O vídeo cortou bastante coisa, mas... E aí, no final, ela ainda fala, assim, que ela sofreu muito com os comentários que o público do Yuri fazia no Instagram dela. Por quê? Porque ela não faz bet, ela não faz cassino. Ela fecha com marcas, né? Ela faz, assim, publis com marcas. Então, ela falava que quando ela postava coisa, vinha uma galera do público do Yuri fazer piadas pesadas, com tópicos pesados, no post dela. E ela tinha que apagar vários comentários, porque ficava ruim pra ela, a imagem dela ficava ruim em relação às marcas, sabe? E ela falava que ela sofreu muito com isso. E ela até falou, não quero esse público. Ela falou isso aí no vídeo dela. Se você é esse tipo de gente, não quero, pode me dar um follow, não quero, entendeu? Porque o pessoal ia comentar piadas muito pesadas, né? Entre aspas, mas sobre tópicos muito pesados. E ela não queria, ela falou, não quero, eu apago tudo, não quero esse tipo de gente aqui, ela falou, entendeu? E aí, aparentemente, ela já vinha passando por isso tem muito tempo, um monte de DM, um monte de comentário, desrespeitando ela, e ela não gostava disso, que não é o tipo de humor, de conteúdo que ela faz, entendeu? Então, realmente, ela tava com ele porque ela gostava muito dele, né?
ela realmente gostava muito dele. Dá pra ver que ela se importava com ele e queria o melhor pra ele, sabe? Dá pra ver aí que ela queria ajudar ele, né, na questão do vício, nas apostas, que é muito triste. É o que eu falo, né, mano, o vício é real. Se uma pessoa que já tem tanto dinheiro como ele que faz a publi das bets e tal, não sei o que, fica viciado, né, imagina... Não, mano, eu nem sei, cara, essa questão de bets, né, esse vício é muito perigoso a pessoa viciar, porque imagina a pessoa que não tem dinheiro, sabe, e coloca lá R$1.000 por mês, faz muita diferença e perde esse dinheiro. A pessoa fica louca, a pessoa surta, porque perdeu o dinheiro que era pro mês pagar conta, comida, então é muito perigoso, realmente. Aí... Pera aí. Forte abraço do GOT, certo? Tropa, muita gente... Família, forte abraço do GOT, certo? Tropa, muita gente tá vindo me xingar aqui no meu Instagram, mas calma aí, antes eu começar a falar, você tem que entender. Uma pessoa muito importante na minha vida, há mais de 5 anos, e indas e vindas, ontem fez uma live falando sobre o nosso relacionamento, né? Coisa que ela me pediu uma época, tropa, pra não falar. Nunca fale sobre o nosso relacionamento. Lamborghini. Você sabe como é seu público. Então é isso que eu vou fazer. Eu não vou vir aqui falar nada sobre ela, nem bem, nem mal. Só tenho uma coisa a falar. Ela é uma pessoa muito importante pra mim, sempre me ajudou em tudo. Ela é uma excelente profissional, muito esperta, muito inteligente. Tem muitos pontos que ela falou que sim, são verdade, sim, me ajudam. Mas ela falou muita coisa também que no meu ponto de vista não cabe à minha realidade, entendeu, rapaziada? Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu cheguei até hoje aqui sozinho, entendeu, tropa? Cheguei aqui com o meu esforço, graças a Deus, graças ao meu público, entendeu, rapaziada? Então, assim... Isso eu vi o pessoal criticando ele. Essa parte que eu falei, né? Eu não acompanho nenhum dos dois, né? Eu não sigo nem acompanhando nenhum dos dois. Eu só sei o que eu... Pelo Twitter, as fofocas que eu vi, né? Criticaram ele porque falaram que ela ajudou ele aí no início, né? Então... Graças a Deus, graças ao meu público, entendeu, rapaziada? Então, assim, não é uma coisa que vai vir aqui, vai me derrubar, ou vai me chatear, vai me entristecer. Vocês me conhecem, sabem como que eu sou, tenho um coração aberto, certo, rapaziada? Família, forte abraço. Cortou, gente. Pô, ninguém coloca o vídeo completo, mano. Tropa, muita gente tá vindo me xingar. Algumas coisas que nem eu disse, é verdade, outras não. Mas até isso, mano, não quero digerir nenhum tipo de ódio pra ela. Que isso? Coração aberto, certo, rapaziada? Certo, rapaziada? Ela falou algumas coisas sobre amizade, sim, mano. Muitas das vezes eu me conheço, sei quem eu sou. Eu cheguei até hoje aqui sozinho, entendeu, tropa? Cheguei aqui com o meu esforço, graças a Deus, graças ao meu público, entendeu, rapaziada? Então, assim, não é uma coisa que vai vir aqui, vai me derrubar, ou vai me chatear, vai me entristecer. Vocês me conhecem, sabem como que eu sou, tenho um coração aberto, certo, rapaziada? Certo, rapaziada? Meu Deus, gente. Que isso? Ninguém sabe clipar uns stories. Vamos pegar no Twitter. No Twitter tem, mano. Cara, ninguém conseguiu gravar a tela de um stories, mano. Aqui no meu Instagram, mas calma aí, antes de eu começar a falar, você tem que entender. Uma pessoa muito importante na minha vida, há mais de 5 anos, e indas e vindas, ontem fez uma coisa também que no meu ponto de vista não cabe à minha realidade, entendeu, rapaziada? Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu cheguei até hoje aqui sozinho, entendeu, tropa? Cheguei aqui com o meu esforço, graças a Deus, graças ao meu público, entendeu, rapaziada? Então, assim, não é uma coisa que vai vir aqui, vai me derrubar, ou vai me chatear, vai me entristecer. Vocês me conhecem, sabem como que eu sou, tenho um coração aberto, certo, rapaziada? Certo, rapaziada? Ela falou algumas coisas sobre amizade, sim, mano. Muitas das vezes eu sou tapeado porque eu sou muito bonzinho, rapaziada. Tipo assim, eu sou muito coração, vocês me conhecem, mano. Ajudo muitas pessoas, dou muita oportunidade. E sim, algumas coisas que nem eu disse, é verdade, outras não. Mas, rapaziada, é isso, mano. Do meu lado, não quero digerir nenhum tipo de ódio pra ela. Sempre gostei dela, vai estar no fundo do meu coração sempre. É isso, rapaziada. Vamos viver agora um novo ciclo. Ela do lado dela, eu do meu lado, entendeu, tropa? Todo o sucesso do mundo pra ela. Nunca vou digerir uma palavra errada pra ela. Vou xingar, vou ofender. Longe disso, mano. Até porque isso também é um pedido dela. E mesmo se ela não pedisse, eu não digerir uma palavra errada pra ela, vou xingar, vou ofender, longe disso, mano, até porque isso também é um pedido dela, e mesmo se ela não pedisse, eu não iria fazer, entendeu, tropa? E é isso, família, tamo junto, obrigado por estar gotão e acompanhando nós, vamos aí viver o nosso novo ciclo, né? E, tropa, stories que vem aí vai acompanhando, não falo mais sobre esse assunto, fechou, tropa? É uma coisa que o relacionamento ele é vivido a dois, então eu tenho que vir aqui falar pra vocês isso, aquilo. Quem sabe da realidade do nosso relacionamento é tanto eu quanto ela. Eu não sou esse monstro, esse ogre que tá na internet aí. Fechou, tropa? Tamo junto. Deus... Acho que ela deve ter ficado chateada.
Porque ele não falou nada, ele falou, então bola pra frente, vida que segue, e é isso. Bora!